E o Bahia de Rogério Ceni começou atropelando a equipe reserva do Corinthians, criou grandes chances, desperdiçou muitas delas, é verdade, mas abriu o placar ainda no primeiro tempo e aí, logo no comecinho do segundo, teve o seu capitão expulso e o Corinthians de Ramon Dias conseguiu arrancar o empate no finalzinho da partida. Agora as jogadas de ataque do Bahia, vale a pena a gente olhar em detalhes aqui nesse vídeo. Peguei aqui um lance do comecinho do primeiro tempo, ó, minuto 1 e 39. O Bahia na sua organização, o time começou atacando nesse 3-2-5 e o Corinthians defendia ora nesse 4-3-3, mas muitas vezes aqui o Maicon ficava mais recuado entre as linhas e os dois pontos recuavam bastante, né? O Thales Magno pela esquerda e o Romero pela direita. Com isso o time formava aquele 4-1-4-1 em alguns momentos, mas definitivamente não tinha uma linha bem definida, né? O Corinthians tinha essa linha aqui bem móvel, muitas vezes ficava até 5 jogadores mais alinhados ali, que era justamente para tentar entender um pouco melhor ou tentar encaixar melhor a marcação nas movimentações ali dos jogadores do Bahia, que como a gente já cansou de ver aqui em outras análises, se movimenta bastante, tem muitas trocas de posições, por mais que tenha um posicionamento mais bem definido. E uma das grandes vantagens que o Bahia tinha nessa partida era justamente atacar com 5 jogadores para cima de uma linha defensiva com apenas 4. E como esses 3 meio-campistas ficavam um pouco mais perdidos muitas vezes, orientados mais para frente, esse espaço aqui nas costas, em especial com o Everton Ribeiro aqui, com o Jean Lucas aqui mais pela esquerda, acabou sendo muito bem explorado. Dá uma olhada como vai conectar esse primeiro passe aqui, ó. O Caio Alexandre faz esse primeiro passe de ruptura, o Everton Ribeiro conecta o segundo e o Lúcio Rodrigues finaliza ali praticamente na cara do Donelli e acaba desperdiçando essa primeira grande chance praticamente no primeiro ataque do time. Outra coisa que você vai ver bastante aqui nessa análise é o Mingo com bastante espaço aqui para avançar, né? O zagueiro esquerdo aqui do Bahia. Então, por conta do desencaixe de marcação aqui do Corinthians, ó, o Mingo tinha sempre muita liberdade para ir conduzindo ali a bola. Agora, nessa jogada aqui, ele faz um passe um pouco mais de lado, o Pulga tá recuando aqui, o Pulga faz muito isso, né? Muitas vezes ele ataca aqui pela esquerda, na maioria das vezes, e ele recua se apresentando pro jogo, trazendo com ele o seu marcador, mas geralmente ele tá tentando justamente criar espaço para ele mesmo atacar aqui e ganhar as costas da defesa. Mas aqui você já vê outra vantagem de posicionamento. Você tem o Jean Lucas aqui se projetando no espaço entre o lateral e o zagueiro, poderia fazer um passe aqui mais pra frente para ele fazer essa movimentação, ganhar o corredor lateral, enfim, o posicionamento do Bahia sempre gerando muitas vantagens para várias dinâmicas que o time tenta. Mas nessa jogada aqui vai ser uma jogada de profundidade, né? O Pulga faz um passe ali para trás, Mingo com bastante liberdade novamente, ó. E nesse momento você já pode ver o Pulga aqui se projetando e pedindo a bola nas costas, né? Uma bola mais esticada, um lançamento, ó. O Mingo percebe, faz um belo lançamento e coloca o Pulga em ótimas condições ali para finalizar dentro da área. Ele pega de direita ali, mas o Donelli bem colocado faz a defesa. Já o Corinthians, por sua vez, se organizava mais ou menos nesse desenho aqui para tentar atacar o Bahia. O Bahia então fazia as duas linhas com 4 e 5 jogadores, deixava o Lúcio Rodrigues um pouco mais adiantado e o Corinthians deixava 6 jogadores mais espetados por dentro do bloco. Acabava assumindo ali um certo risco na hora de tentar seus ataques ao bloco recuado, mantendo 4 jogadores aqui mais por fora do bloco. A grande questão é a seguinte: o Corinthians não conseguia conectar os passes aqui nesse espaço entre as linhas. A maioria das tentativas do Corinthians foram jogadas de lançamento, buscando as costas da defesa, e também jogadas de cruzamento, como você pode ver aqui pelo gráfico de ataques posicionais do Corinthians, ou seja, atacando ali o Bahia em bloco baixo. Tá aqui, ó, ataque posicional do Corinthians. Vou até aplicar um filtro aqui, tirar as posses perdidas sem tentativa de ataque, para você ver que no primeiro tempo o time não teve um volume muito grande, né, um volume muito expressivo, e as jogadas com potencial baixo, né, que são essas bolinhas brancas um pouco menores. E aí no segundo tempo, depois da expulsão em especial, o Corinthians passou a ter um pouco mais de volume de jogo e começou a cruzar mais bolas para a área, e lá no finalzinho vai conseguir o gol de empate, mas calma que a gente já vai chegar lá. Se a gente der uma olhada aqui no gráfico detalhado, a gente vai perceber então o perfil desse ataque do Corinthians, ó, jogadas de cruzamento e jogadas de profundidade, buscando direto as costas da defesa. Foram de fato essas duas dinâmicas mais tentadas ali pelo time reserva do Corinthians nessa partida. Obviamente que o sistema de marcação do Corinthians acabou falhando um pouco em questão de entrosamento, né? Um time que não vem jogando muito, não tem muito ritmo de jogo, e essa liberdade do Mingo eu atribuo a isso, né? Por conta desse desencaixe, ó, o Romero não vai avançar aqui na marcação, tem o Juba ali se movimentando nas costas dele, o Caio Alexandre também se movimentando por ali. Nesse lance aqui, o Everton Ribeiro tá encostando aqui, mas de fato você vai ter sempre essa grande liberdade aqui pro Mingo, que é um jogador que arma muito bem, né? Um zagueiro canhoto ali, jovem, que sempre tem muita qualidade nos lançamentos e nos passos, ó. Então ele vai carregando, ele espera o momento certo e mais uma vez vai tentar um lançamento nas costas da defesa. A princípio a bola não conecta, né? Mas o time do Bahia sempre briga muito bem por essa bola, em especial aqui por esse lado do campo, onde tem o Juba, tem o Jean Lucas, tem também o Lúcio Rodrigues, né? Que caiu aqui por esse lado nesse momento. Tem uma situação de 3 contra 2 e o Bahia consegue ganhar ali a sobra. Vai começar a jogada aqui novamente, ela chega aqui com o Juba, e o Juba, como a gente já viu aqui em outras análises, tem sido peça-chave nesse sistema de ataque aí do Rogério Ceni. Ele é importante para várias dinâmicas do time. Nessa partida não foi diferente. Aqui, bela arrancada do Juba aí para dentro do bloco de marcação do Corinthians, ó. Vai levando,
consegue chegar no fundo, invade a área, faz um excelente cruzamento, mas ela acaba passando ali por todo mundo. E se não me engano, o Lúcio Rodrigues, que estava ali no meio da área, não consegue fazer a finalização. Mais uma grande chance aí do Bahia. Inclusive, a gente tá apenas no minuto 15 do primeiro tempo. Todas essas jogadas aqui foram bem na sequência ali. De fato, o Bahia começou amassando mesmo e o time reserva do Corinthians um pouco mais perdido ali, tentando encaixar a marcação, mas não conseguindo. É que o posicionamento do Corinthians que eu havia falado, né, que muitas vezes essa linha do meio acabava parecendo mesmo uma linha de 4 e 5, muito parecido com o desenho defensivo do Bahia. Agora a questão aqui é a seguinte, né, de novo o Bahia no seu 3-2-5, 5 jogadores mais espetados aqui por dentro do bloco, com bastante amplitude, né, os jogadores bem abertos. E o Bahia faz muito o quê? Usa as inversões, né, para tentar chacoalhar o bloco de marcação adversário e criar os espaços. E esse lance é um excelente exemplo disso. O Jean Lucas vai fazer a inversão lá na direita pro Ademir, a bola vai chegar lá nele, a marcação do Corinthians vai tentar encaixar por ali, até existe uma grande compactação, dificulta bastante ali a infiltração pelo lado do bloco, mas dá uma olhada como o desenho já tá um pouco mais torto, mais desalinhado e principalmente mais espaço entre os integrantes da linha, né? A linha defensiva, por exemplo, ó, tá bem espaçada, né? Olha como ela ficou bem aberta aqui para tentar encaixar a marcação lá na esquerda. E além de tudo, essa linha aqui do meio, dos 5 jogadores, ela recua bastante, mantém a compactação aqui, mas por outro lado acaba aparecendo muita liberdade aqui mais na intermediária, para os jogadores que vêm de trás. E o Bahia explora muito bem esses jogadores para conseguir fazer a segunda inversão. Dá uma olhada. O Ademir vai recuar essa bola aqui num primeiro momento pro Gilberto. Gilberto vai recuar aqui pro Canu, que já vai fazer o domínio orientado ali. Vai carregar para a direita e já vai fazer a segunda inversão. E ela vai conectar fácil aqui com o Juba. Mais uma vez aí, o Juba gerando vantagem para o time do Bahia. Nesse momento, perceba o desenho defensivo do Corinthians. Praticamente já não existe mais. Muito espaço, muito buraco. E principalmente essa região aqui, onde o Bahia tem vantagem, né? Então um tapa ali no meio, um cruzamento ali, ou um passe forte, definitivamente vai favorecer os jogadores do Bahia. E é exatamente isso que o Juba faz, ó. De canhota ali, já coloca em ótimas condições para o Jean Lucas, que faz a finalização. Ela passa perto ali, acaba desperdiçando mais essa grande chance aí pro Bahia. Nesse momento do jogo, 0 a 0 tava barato pro Corinthians. Agora é o time organizando aqui num 4-1-4-1, mas definitivamente, como você pode perceber, o time não tinha muito um desenho defensivo bem definido, né? Muita mobilidade para tentar justamente encaixar a marcação no Bahia. Mas como não tava funcionando, a gente via várias dinâmicas ali dos jogadores um pouco mais perdidos muitas vezes. Em especial, esses 3 zagueiros aqui, em momento algum, enquanto tinha 11 contra 11, o Corinthians conseguiu encaixar a marcação. Perceba mais uma vez como o time vai deixar o Mingo livre, ó. A bola vai lá na direita, vai ser recuada aqui com o Canu e o Canu vai ter facilidade para fazer o passe aqui no Mingo, ó. E ele vai ter de novo bastante liberdade aqui para levantar a cabeça, esperar o movimento certo, conduzir aqui com bastante espaço para dar prosseguimento na jogada. E mais uma vez ele vai encontrar um jogador que tá jogando muita bola, né? O Pulga. Pulga pra cima do Léo Maná, consegue ali entortar, supera a marcação, faz um cruzamento e o Lúcio Rodrigues por muito pouco não consegue fazer a finalização ali, ela passa por ele mais uma vez e o Bahia desperdiça mais essa grande chance. Mas no lance seguinte o Bahia conseguiu chegar ao gol, uma coisa que acontece bastante quando o Gilberto tá jogando, quando o Gabriel Xavier tá jogando como zagueiro direito, ou melhor, como lateral direito, e depois ele faz aquele terceiro zagueiro ali por trás quando o time tem a posse de bola, ele não ataca muito invadindo a área. Quando o Gilberto tá em campo, a gente vê um pouco mais ele fazer isso. E ele que tá aqui, ó, ele tá nessa posição aqui, ele já tá atacando aqui na posição que é do Everton Ribeiro. Quando isso acontece, o Everton Ribeiro recua um pouco mais aqui por fora do bloco. O Bahia então mantém mais 5 aqui espetado dentro do bloco. Esse ponto é importante porque o Gilberto vai ser fundamental para finalizar essa jogada. Mas de novo, né, o Corinthians afunda demais, deixa espaço na entrada da área. A bola chega de novo no Juba, ele já limpa ali o primeiro marcador, que é o Alex Santana. Dá uma olhada lá no Gilberto, lá em cima aqui, ó, já fazendo a movimentação para fazer a finalização. E o Juba mais uma vez vai conseguir arrancar. Vai levando ali, ó, puxa pra canhota e faz um ótimo cruzamento, ó, na medida. Gilberto testa firme e abre o placar pro Bahia aos 45. Finalzinho do primeiro tempo, o Bahia colhendo os frutos das grandes vantagens. Mas claro que essa grande quantidade de chances desperdiçadas acabou custando caro lá no final. Depois do intervalo, o segundo tempo começou exatamente como terminou o primeiro, o Bahia com muita vantagem para atacar o Corinthians. Olha ali de novo o Pulga como vai partir para cima da marcação do Maná. Supera o marcador, faz um cruzamento rasteiro e o Ademir finaliza ali na cara do Donelli, mas desperdiça uma grande chance aos 46 segundos do segundo tempo. E praticamente 2 minutos depois, Everton Ribeiro, ó, ele tá aqui, estica a perna direita ali, acaba pisando aqui no tornozelo do Thales Magno e vai expulso. Na verdade, ele acaba recebendo o segundo cartão amarelo, havia levado o primeiro no primeiro tempo, e aí acaba sendo expulso e compromete completamente a estratégia do Bahia. Agora, não foi imediatamente que isso aconteceu. Em um primeiro momento, mesmo depois da expulsão, o que a gente viu muitas vezes foi isso aqui, ó. O Bahia conseguindo conectar um contra-ataque, ó, vai tentar uma oportunidade ali de fazer a finalização. O Corinthians, mesmo assim, ainda não estava muito consciente do que fazer com a bola. O Bahia vai ganhar o escanteio aqui nesse lance e o time até teve um bom volume de jogo ali, conseguiu conectar algumas jogadas, até o Corinthians assimilar melhor ali, promover algumas alterações também que foram importantes. Mas ó, dá uma olhada nessa jogada aqui de profundidade, ó o lançamento do Canu,
Mais uma vez colocando o Pulga pra correr, dessa vez ele tá atacando aqui pela direita, ó. Grande chance aí pro Bahia mais uma vez, mas o Pulga vai acabar perdendo a oportunidade de fazer o passe pro Jean Lucas, que tava infiltrando aqui, livre lá mais pela esquerda. Tenta fazer a finalização ali de canhota e acaba desperdiçando a chance. Agora, se a gente voltar aqui na origem da jogada, você vai perceber que o Pulga faz muito esse tipo de movimentação. Tanto quando ele tá aberto lá pela esquerda, quando ele tá mais por dentro ou mais pela direita, ó. Ele recua bastante aqui, o famoso gato, né? E já ataca ali as costas do marcador que subiu pra tentar neutralizar a movimentação dele. Ó, que outra oportunidade de contra-ataque pro Bahia. O Lúcio Rodrigues vai saindo aqui pela direita, ó, vai ter grandes condições ali de fazer a finalização, mas a zaga do Corinthians consegue neutralizar. Agora a questão é essa, né? Aos poucos o potencial de perigo das jogadas foi morrendo, aos poucos o Bahia passou a rifar mais a bola na saída de bola, não fazia muito questão de tentar ficar com a posse e o 1 a 0 começou a ficar mais interessante ali pro Bahia, uma vez que tava com um jogador a menos. O time mudou o posicionamento para esse 5-3-1 e o Corinthians passou a chuveirar mais a bola pra dentro da área, né? Uma vez que, principalmente por conta da falta de entrosamento, o time não tinha muitas dinâmicas ali pra atacar o Bahia mais fechado nesse desenho defensivo. E aí, um desses cruzamentos acabou dando resultado e foi justamente lá no finalzinho, ó, lance aqui dos 44 e 5 segundos, finalzinho mesmo do segundo tempo, ó, vai sair um cruzamento aqui sem profundidade. Aquele cruzamento que a gente já cansou de ver aqui também, que acaba funcionando mesmo pra esse tipo de organização defensiva, né? Porque ele acaba oferecendo esse espaço aqui aos lados dessa linha de 3, mas muitas vezes é difícil você conseguir encontrar vantagem no destino. E nesse lance o Bidon vai fazer um excelente cruzamento aqui pro Héctor Hernandes, que vai testar firme lá e vai salvar o Corinthians, ó. Testa firme no chão e empata o jogo no finalzinho aí pro Corinthians, consegue arrancar esse empate, mas se beneficiando muito da expulsão ali do Everton Ribeiro. Pro Corinthians, então, excelente resultado fora de casa, apesar de ter jogado com o time reserva, conseguir esse ponto fora de casa contra um time que dominou praticamente as ações do primeiro tempo, sem sombra de dúvidas, acabou sendo um resultado extremamente positivo. Agora, pro Bahia, sem dúvidas, acabou sendo aquele empate com um gosto amargo, isso porque o time dominou de fato ali o primeiro tempo, criou grandes chances e perdeu, na minha visão, por dois aspectos, né? Tanto a expulsão do Everton Ribeiro, obviamente, isso acabou influenciando diretamente o resultado, mas principalmente também por conta dos gols perdidos. O Bahia de novo aí perdendo vários gols, como a gente já tinha visto aqui em outras análises. Muitas vezes o Bahia gera bons posicionamentos, gera boas vantagens, mas acaba desperdiçando grandes chances. Se você não viu as análises que eu fiz aqui do Bahia, detalhando todas essas jogadas de ataque, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui pra você na tela, onde eu explico algumas outras jogadas do Bahia, porque de fato está sendo bem interessante analisar esse trabalho do Rogério Ceni à frente do Bahia. E eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.